Você já parou para pensar que talvez exista um poder oculto na oração que ninguém nunca te ensinou? Muitas vezes, passamos anos orando, repetindo palavras, seguindo modelos, mas sem compreender o que realmente torna uma oração eficaz diante de Deus. A verdade é que a oração não é apenas um ato religioso, é o fio invisível que nos conecta diretamente ao coração do Criador. É por isso que hoje vamos mergulhar profundamente em um ensinamento de Jesus que pode transformar para sempre a maneira como você se aproxima do Senhor. Talvez você já tenha se sentido frustrado por orar e não ver respostas. Talvez tenha se perguntado: será que Deus está ouvindo? Ou até mesmo: será que estou fazendo algo errado? O que vamos estudar hoje está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 6 a 8, onde Jesus nos revela o segredo para uma vida de oração viva e poderosa. Não é sobre falar muito ou usar palavras bonitas, é sobre entrar no lugar secreto e se encontrar com o Deus que vê em oculto. Antes de seguirmos, vamos orar para que este estudo não seja apenas mais um conteúdo que você assiste, mas um momento de revelação e transformação espiritual. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, reconhecendo que sem a Tua presença nada podemos fazer. Pedimos que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento para compreender as verdades da Tua palavra. Que cada pessoa que ouvir esta mensagem sinta a Tua voz falando ao coração. Tira toda distração, toda barreira e toda incredulidade. Que a partir de hoje possamos viver uma vida de oração mais profunda, sincera e cheia de fé. Em nome de Jesus, amém. Para compreender a profundidade deste ensinamento, precisamos voltar ao cenário em que Jesus falou essas palavras. Ele estava no auge do seu ministério, ensinando o famoso Sermão do Monte, registrado em Mateus capítulos 5 a 7. Este sermão não foi apenas um conjunto de boas ideias, mas um verdadeiro manifesto do reino de Deus, apresentando princípios que iam contra a cultura religiosa da época. Naquele tempo, os fariseus e mestres da lei eram admirados por suas orações públicas. Eles gostavam de ficar em praças ou sinagogas, erguendo a voz, usando palavras rebuscadas e repetitivas para impressionar as pessoas. Para muitos, aquilo era o modelo de uma oração bem feita. No entanto, Jesus, com a autoridade de quem conhece o coração humano, expôs que essas práticas, muitas vezes, não passavam de vaidade espiritual. Ele mostrou que a oração verdadeira não se mede pelo que os outros veem ou ouvem, mas pelo relacionamento íntimo com o Pai. Quando Jesus disse: vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto, ele usou a palavra grega tameion. Esse termo não indicava apenas um cômodo da casa, mas um lugar reservado, oculto, usado para guardar tesouros ou pertences valiosos. Com isso, Jesus estava nos dizendo que a oração é o momento de entrar no nosso espaço mais íntimo com Deus, onde depositamos nossos tesouros espirituais e recebemos, em troca, a recompensa do Pai. E mais, ele afirma que o Pai, que vê em secreto, te recompensará. Aqui, Jesus nos lembra que Deus não está interessado em aparência, mas em verdade. Não importa se a oração é longa ou curta, bonita ou simples, o que importa é a sinceridade do coração. Isso muda tudo. Significa que orar não é sobre informar Deus, mas sobre alinhar nosso coração ao dele. A oração é o meio pelo qual nos ajustamos à vontade do Pai, e não o contrário. E antes de prosseguirmos, quero te lembrar, se você deseja aprofundar seu estudo bíblico e, ao mesmo tempo, apoiar este canal para continuarmos produzindo mensagens como esta, dê uma olhada nos materiais de estudo exclusivos que estão na descrição deste vídeo. Lá você encontrará conteúdos preparados com carinho para fortalecer sua vida espiritual e ajudar na manutenção do nosso trabalho. Agora precisamos compreender o ponto central que transforma completamente a nossa vida de oração, entender que oração não é apenas pedir coisas, mas cultivar um relacionamento vivo e profundo com o Criador.
Muitos cristãos ainda enxergam a oração como uma lista de pedidos ou uma formalidade espiritual que precisa ser cumprida. Oram somente quando têm um problema ou uma necessidade urgente. Mas, se olharmos para as Escrituras, veremos que os homens e mulheres de Deus que experimentaram respostas sobrenaturais eram aqueles que viam a oração como um estilo de vida, e não como um momento isolado. Um exemplo claro disso é o profeta Daniel. A Bíblia relata que ele orava 3 vezes ao dia, independentemente das circunstâncias. Quando foi ameaçado de morte caso continuasse orando, Daniel não mudou sua rotina. Ele não orava apenas para pedir livramento, mas porque tinha prazer em estar na presença de Deus. Esse é o segredo oculto. Oração é relacionamento. Assim como uma amizade ou um casamento se fortalece com diálogo diário, nossa comunhão com Deus se aprofunda quando conversamos com Ele continuamente. Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27, nos revela que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que não precisamos ter palavras perfeitas ou um vocabulário sofisticado. O que Deus busca é a disposição sincera de abrir o coração. E quanto mais tempo passamos no lugar secreto, mais sensíveis ficamos à voz do Espírito Santo. O relacionamento com Deus através da oração gera 3 frutos poderosos. O primeiro é transformação interior. A oração muda mais o nosso coração do que apenas as circunstâncias externas. Quantas vezes entramos em oração angustiados e saímos em paz, mesmo que o problema ainda não tenha sido resolvido? Isso acontece porque, na presença de Deus, nossas prioridades e perspectivas mudam. O segundo fruto é discernimento espiritual. Uma vida de oração constante nos ensina a reconhecer a voz de Deus e diferenciar seus impulsos das distrações do inimigo ou dos nossos próprios desejos. É nesse diálogo íntimo que recebemos direção para decisões importantes, evitando caminhos de destruição. O terceiro fruto é a autoridade espiritual. Quando conhecemos o coração de Deus, oramos segundo sua vontade, e isso libera poder para ver milagres acontecerem. Não se trata de convencer Deus a fazer algo, mas de nos alinharmos àquilo que Ele já deseja realizar. Jesus também fez um alerta muito sério, e, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Essa instrução não significa que não podemos repetir pedidos ou frases em oração, mas que precisamos evitar palavras mecânicas, desconectadas do coração, que se tornam apenas um ritual sem vida. Um exemplo prático está na oração de Ana, mãe do profeta Samuel. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, ela não usou palavras ensaiadas nem fez um discurso eloquente. Pelo contrário, orou em silêncio, apenas movendo os lábios, e derramou a alma diante de Deus. Essa oração simples e sincera tocou o coração do Senhor e mudou a história de sua vida. Encontrar o lugar secreto é essencial, mas manter a constância é ainda mais importante. O apóstolo Paulo nos exorta em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Isso não significa que devemos passar o dia todo de joelhos, mas que devemos manter o coração sempre em comunhão com Deus, mesmo enquanto trabalhamos, estudamos ou realizamos outras tarefas. É transformar cada momento da vida em uma oportunidade de estar consciente da presença do Senhor. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, Jesus diz: Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Essa promessa está condicionada a permanecer nele e ter sua palavra dentro de nós. Quando estamos verdadeiramente conectados a Cristo, nossos desejos se alinham aos do Pai, tornando nossas orações eficazes e cheias de propósito. Agora, diante de tudo isso, vamos abrir nossos corações ao Senhor em uma oração final poderosa, consciente e transformadora. Senhor Deus Todo-Poderoso,
nós te louvamos e agradecemos por este momento de aprendizado e revelação. Obrigado, Pai, porque nos ensinaste que a oração é relacionamento, que o teu ouvido está atento às intenções do nosso coração e que o teu amor é infinito. Hoje, entregamos diante de ti todas as nossas preocupações, medos e barreiras espirituais que nos impediram de nos aproximar de ti com confiança. Senhor, renova nossa fé, fortalece nosso espírito e desperta em nós a disciplina e o desejo de orar continuamente, mesmo nos dias difíceis. Pedimos que tu nos conduzas a cada momento, para que nossas palavras sejam guiadas pelo teu Espírito e que nossos corações estejam sempre alinhados à tua vontade. Que possamos experimentar a tua presença em cada oração, e que através dela sejamos transformados, libertos e capacitados para cumprir o propósito que nos deste. Abre, Pai, portas que estavam fechadas, cura feridas que pareciam impossíveis e traz luz aos caminhos sombrios. Que nossas vidas sejam testemunhos vivos do teu poder e da tua fidelidade. Senhor, estende agora tuas mãos sobre todos que assistiram a este vídeo. Que cada um sinta a tua voz, que cada coração seja renovado e fortalecido, e que a esperança em ti floresça como nunca antes. Que a paz que excede todo entendimento inunde nossas vidas, e que possamos viver como filhos e filhas que confiam plenamente em ti. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós oramos e declaramos vitória, fé e transformação espiritual. Amém. Se você gostou deste estudo, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com outras pessoas que precisam conhecer este segredo da oração. Não deixe de conferir também os materiais de estudo na descrição para fortalecer ainda mais sua caminhada espiritual e apoiar nosso trabalho.